Tudo bem? Vamos falar hoje sobre envelhecimento. Ontem foi Dia dos Avós. Então, que tema mais interessante para falarmos hoje? O envelhecer. Esse envelhecer que, com o passar dos tempos, o nosso corpo começa a se modificar, começam a aparecer sinais tanto físicos quanto psicológicos, mentais. Nós começamos a ter aquela aparência de um pouco mais velha, cabelos brancos, nossa memória não é mais a mesma. Vamos conversar sobre isso? Não é comum o aparecimento de alterações na funcionalidade mental. Só existem alterações quando o idoso não é mais saudável. Aquele idoso saudável, ele pode ser bastante produtivo e ainda continuar na ativa. Nesse caso, é muito importante que ele continue a desenvolver atividades, sejam essas atividades remuneradas ou não remuneradas. Ele pode fazer trabalhos sociais, se não quiser mais desempenhar atividades remuneradas, como ele pode realizar atividades como, digamos, um curso ou partir para viagens. Quantos idosos passam muito mais tempo viajando do que em casa? Tudo isso acaba sendo importante nessa idade, pois com isso ele se torna ativo e tende a não apresentar doenças severas como depressão, ou evita também problemas cardíacos e várias outras. O Alzheimer também acaba sendo um pouco mais adiado se ele continuar na ativa, se ele continuar desempenhando atividades que exercitem a sua memória, o seu pensamento, a sua habilidade visoespacial. Então é importante que o idoso continue nessa ativa. Quando a idade vai chegando, nós, seres humanos, começamos a fazer uma retrospectiva. Nos casos que ele faz essa retrospectiva e se frustra, ele começa a pensar e a sofrer, pois fica pensando, estou chegando em determinada idade, já não consigo realizar determinadas coisas, já não consigo mais um namorado ou um emprego, e a vida vai passando e eu estou aqui sem fazer nada. Se ele vê que sua vida foi bastante produtiva, tanto no nível social, no nível familiar, quanto no nível profissional, isso é muito proveitoso. Ele não tende a se frustrar pelo que não aconteceu, pelo que ele não realizou. No caso daquele idoso que teve uma retrospectiva e que percebeu que essa avaliação foi positiva, ele se prepara muito mais fácil para essa degeneração física e mental que acontece quando a idade vai chegando. Nós estamos num mundo capitalista em que o dinheiro é muito importante. Então, neste mundo, as pessoas, quando chegam a uma determinada idade, a empresa ou considera que ela já não é mais tão produtiva quanto antes, ou que existem pessoas com uma qualificação um pouco maior e que desempenham determinada função com remuneração menor. Então, a taxa de desemprego entre os idosos, entre as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, é muito alta. Nossa sociedade ocidental não se valoriza tanto o idoso quanto na sociedade oriental. A sociedade oriental, ela vê o idoso
como aquela experiência que o idoso tem é muito importante, é fundamental, é algo que nenhum jovem consegue adquirir. Não é algo ensinado em faculdade, não é algo transmitido de pai para filho, mas é algo que se adquire com o tempo. É ter um pouco mais de paciência, é entender um pouco melhor os outros. E isso, essa experiência de vida, só com o tempo se adquire. O preconceito com o idoso, às vezes, não é só no mercado de trabalho. Às vezes estamos numa fila de banco ou em um mercado e a pessoa que está do lado fica: mas essa fila, também é porque esse idoso está aí na frente. Por que esse preconceito? Não existe necessidade nenhuma desse preconceito, pois se ele ainda continua com uma habilidade mental tão boa quanto uma pessoa jovem, ele é capaz de realizar qualquer coisa, inclusive de ir para o mercado, de trabalhar e de fazer qualquer outra atividade. Então precisamos, nós jovens, ter um olhar um pouco diferente para as pessoas mais idosas. Tudo bem que às vezes o idoso ande um pouco mais lento, pois a idade interfere na parte física. Mas isso não significa que ele não é um ser humano e que ele não precisa de uma atenção e de um respeito, como todos nós. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana. Curtam, compartilhem e critiquem também, pois só assim o vídeo tende a crescer e ficar mais interativo, mais interessante. Muito obrigada e uma boa semana para todos.